Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Forma. Então, mais uma vez, estamos aqui com os nossos vídeos com o objetivo de fazer algumas reflexões baseadas na arte espírita. Hoje nós vamos narrar para vocês um conto intitulado A Gênere. E logicamente nós vamos colocar para vocês a maneira pela qual a doutrina espírita interpreta essa questão dos espíritos que estão materializados em forma de agênere. Como vocês já sabem, esses contos que nós divulgamos aqui foram escritos pelo nosso amigo J. Marques, que é um companheiro que é um aprendiz de escritor espírita, que nos oferta um livro de contos que inclusive futuramente ele pretende divulgar, com mais... Ele está fazendo uma coletânea e depois ele vai divulgar aqui no canal, mas por enquanto ele está coletando, Ele está escrevendo, está coletando e futuramente esse trabalho vai ser divulgado. Bom, enfim. Então vamos ao conto. Bem, o conto de hoje nos fala sobre a história de uma moça chamada Carla Dias da Cruz. A Carla Dias da Cruz era uma mulher já com uma certa idade. Espera, me perdoe aqui que eu vou ter que beber um pouquinho d'água. Estou com a garganta seca, estou com um pouco gripado. Eu vou ter que beber um pouquinho d'água. Bem, então a Carla Dias da Cruz é uma mulher que já estava com uma idade um tanto quanto avançada. Não era muito velha, mas já estava naquela faixa de entre 50 e 60 anos. E ela na juventude, até uns 30 e poucos anos mais ou menos, 35, 36 anos, ela foi mulata do Sargentelli. Quem é aqui do Rio e quem é da minha faixa etária lembra que nós tivemos aqui na década de 70, década de 80, um companheiro chamado Sargentelli, que ele era um empresário e ele tinha uma boate chamada Oba Oba, que era ali na Zona Sul. E essa boate fazia shows de samba para turistas, ou não turistas, ou pessoas aqui do Rio mesmo, e tinha um grupo de dançarinas, que eram mulatas, chamadas mulatas de Sargentelli. Inclusive tem uma companheira que se tornou atriz, que é a Solange Couto, e outras, que foi mulata do Sargentelli. Então essa nossa irmã, veja bem, isso aí é uma história fictícia, tá? Essa pessoa que eu estou falando aqui não existiu, mas é uma história que deve ter acontecido com muita gente. Então essa companheira Carla Dias da Cruz era desse grupo de mulatas de Sargentelli, que participava da boate Oba Oba, era dançarina, e ela era muito bonita, Ela durante muito tempo, durante a sua juventude toda, até os 30 e poucos anos, ela fez parte daquele elenco que era do Sargentelli. Mas teve um momento em que a boate fechou, ela também ficou com idade, foi ficando envelhecida, passou dos 40, 50 anos, e ela aí não foi mais convidada para trabalhos artísticos, Ela não conseguiu mais se inserir no mercado artístico, ela ficou no ostracismo. Teve aquele momento de ascensão, em que ela era muito requisitada, mas aí depois ela foi deixada de lado. A gente sabe que
no meio artístico tem para algumas pessoas o chamado etarismo, né? Que é aquela questão que você fica com idade, você já não consegue mais fazer determinadas coisas, né? Atores, atrizes, dançarinas, enfim, o meio artístico brasileiro ainda é um tanto quanto injusto para algumas pessoas. Alguns conseguem, outros não. Essa companheira não conseguiu mais se situar no mercado de trabalho. Ela era dançarina, era bonita, a beleza dela foi diminuindo, né? Ela, apesar de ser uma senhora ainda apresentável, mas não tinha mais aquela beleza anterior, e aí ela não conseguiu mais se situar no meio artístico, não conseguiu mais nenhum papel. Aí ficou alijada do meio artístico. Durante o período que ela foi dançarina lá do Sargentelli, ela tinha conseguido juntar um dinheiro, né? Ela conseguiu aplicações, ela tinha conseguido também uma aposentadoria para ela sobreviver, e em função disso, e desse dinheiro que ela arrecadou e dessa aposentadoria que ela tinha, ela conseguiu comprar um apartamento em Copacabana, um kitnet em Copacabana. Então ela vivia ali na Zona Sul, lá lidando com pessoas ali do meio artístico, mas não conseguia mais se situar. E aí o que aconteceu? Devido a ela não ser mais convidada para nenhum tipo de trabalho artístico, ela caiu em depressão. Ela entrou em depressão e viciou-se em remédios antidepressivos. Ela começou a tomar antidepressivo para fugir daquele estado de melancolia, mas acabou se viciando em medicamentos. E aí ficou ali depressiva, a casa dela toda desleixada, comia, deixava as coisas pelo chão, não varria a casa, não se arrumava mais, ficava dias e dias sem tomar banho, enfim, ficou num estado deplorável. Até que um dia, ela morava em Copacabana, né, perto da estação do metrô. Até que um dia ela teve uma ideia assim terrível. Ela resolveu que ia se suicidar. Ela achou que ela estava sob efeito da medicação, ela vivia assim meio dopada, falando sozinha, saía na rua falando sozinha, mal vestida, sem tomar banho, assim um estado bem deplorável que a nossa irmã vivia. Então ela falou assim: saber de uma coisa, eu vou me matar logo, porque eu não vou ser mais a mulata do Sargentelli que eu fui, né? E o nome dela artístico era Carla Morena do Tamborim, né? O nome dela real era Carla Dias da Cruz, mas na boate Oba Oba ela era conhecida como Carla Morena do Tamborim, porque ela tocava tamborim, ela sambava e tocava tamborim. Bom, então ela pegou e resolveu se suicidar. Ela foi para a estação no metrô e ela ia se jogar no trilho energizado. A gente sabe que o trilho do metrô é uma corrente elétrica muito forte e quem cair ali morre, né? E às vezes, infelizmente, algumas pessoas têm essa decisão infeliz de se jogar lá no trilho energizado e morrer eletrocutado. Então foi o que a Carla estava disposta a fazer isso. Então ela chegou lá na plataforma, ficou olhando o trilho e ia se jogar. Quando ela ia se jogar, alguém a segurou. Uma pessoa segurou pelos ombros, né? E puxou ela de volta. Aí ela ficou surpresa, né? E olhou e viu um morador de rua. Um homem negro, desdentado, sujo. Falou para ela assim: minha filha, não faça isso. Você vá ao retiro dos artistas, que a sua amiga Vilma Bonitona está querendo falar com você. Eu vim aqui te dar esse recado. Procura ela, não faz isso não. Não vai acabar com a sua vida assim desse jeito. Vai lá no retiro dos artistas, que a Vilma Bonitona está lá querendo falar contigo. E desapareceu. Aí ele foi andando, ela tentou ir atrás dele e não viu mais o senhor. Aí ela estava meio fora do ar, mas mesmo assim falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou lá ver o que a Vilma quer comigo. Que a Vilma Bonitona era uma outra
colega dela, que tinha trabalhado como mulata do Sargentelli e tinha esse apelido, né? Apelido não, nome artístico, né? De Vilma Bonitone. Ela era a Carla Moreno Tamborim e tinha a Vilma Bonitone. E cada dançarina tinha um nome artístico, né? Geralmente um nome artístico. Bom, aí ela nem sabia, ela há anos que não via essa Vilma Bonitona. E ela nem sabia que ela estava lá no Retiro dos Artistas. A gente sabe que o Retiro dos Artistas é aquele local que acolhe artistas aposentados. E às vezes o artista que está em situação difícil, né? Financeira, às vezes a pessoa que perdeu tudo, que não tem recurso, que está muito doente, então a pessoa é colocada lá no Retiro dos Artistas, fica lá convivendo com pessoas que já foram do meio artístico e tem uma espécie de asilo, né, para artistas. Bem, então ela chegou em casa, vou tomar um banho, vou lá me despedir da Vilma, né? Que eu vou me matar mesmo, mas eu vou me despedir dela. Aí foi lá. Quando chegou lá, a Vilma Bonitona estava lá na recepção com um grupo de senhoras ensaiando a formação de um grupo, planejando, né? A formação de um grupo de pagode. O grupo de pagode chamava-se Aprendizes do Samba, as Aprendizes do Samba. Mas elas estavam precisando de uma vocalista, porque elas eram musicistas, uma tocava tantão, outra tocava cuíca, tal, mas não tinha ninguém que cantasse. E a Vilma estava lá conversando com ela, falando, olha, a gente tem que arrumar uma vocalista. Aí quando ela está lá falando isso na recepção, aparece a Carla Morena do Tamborim. Aí a Vilma olha e fala assim, minha amiga, quanto tempo que a gente não se vê, que bom que a gente se encontra e tal. Aí deu um abraço nela. Aí ela falou assim, eu vim aqui porque eu soube que você está aqui no... Isso a Carla falando com a Vilma, né? Eu soube que você estava aqui no Retiro dos Artistas. Aí a Vilma vira para ela e fala assim, você chegou na hora certa, foi Deus que te mandou vir aqui. Eu estou aqui formando um grupo de pagode, que o Retiro dos Artistas está precisando de dinheiro para manutenção da instituição. A instituição está passando por problema financeiro e nós que já fomos artistas vamos ajudar fazendo shows beneficentes. Eu estou formando aqui um grupo de pagode, mas está faltando a vocalista. Eu sei que você é uma ótima cantora. Você não gostaria de fazer parte do nosso grupo? E a Carla imediatamente aceitou. E começou a ensaiar, Aí, a partir daquele momento em que ela se reintegrou no meio artístico, né? Mesmo sendo um trabalho beneficente, ela renovou-se, né? E aí ela participou de alguns ensaios, mas a Carla estava sempre intrigada que homem era aquele que mandou ela falar com a Vilma. Aí um dia ela chegou para ela, perguntou para a Vilma, falou assim, Vilma, por que você mandou aquele senhor me dar recado? Por que você mesmo, se você sabia onde eu morava, por que você mesmo não veio me dar recado? Aí a Vilma falou assim, eu mandei ninguém te dar recado de nada não, eu nem sabia onde você estava, a gente não se via há anos. Aí ela contou para a Vilma que ela estava pensando em se suicidar e que de repente um morador de rua apareceu e impediu que ela se suicidasse e falou para ela que a Vilma estava procurando ela, precisando de ajuda, queria falar com ela e que aí houve essa conexão. Aí a Vilma pegou, deu um sorriso e falou assim, não, minha filha, olha só, eu sou espírita e eu vou te explicar o que aconteceu. Você teve contato com a Gênere. Aí a Carla falou assim, a Gênere? Que é isso? Ela falou, é um espírito materializado. Quando às vezes a gente está em situação muito difícil, os espíritos eles se materializam, eles se corporificam e eles vêm falar conosco para nos tirar de situações de perigo. Então foi o que aconteceu com você. Você ia se suicidar, esse espírito se materializou e veio falar com você. Então foi um agênere. Não era pessoa viva, né, encarnada. Era alguém que já tinha morrido e que se materializou para falar contigo. Aí a Carla ficou intrigada, falou, mas eu não acredito nisso e tal.
Aí a Vilma falou assim: olha, faz o seguinte, eu sou espírita, aqui no nosso retiro tem um grupo espírita, então você passa a frequentar as nossas reuniões, nós estudamos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, e aí você vai ver que isso é real, é uma coisa até natural. As pessoas que pensam que isso que é uma coisa impossível, mas não é. Às vezes você pode estar passando por uma situação difícil e um espírito protetor se materializa e vem te ajudar a conversar com você, te dar algum conselho, te dar uma orientação, porque às vezes você está tão perturbado que a sua mente está tão confusa que precisa o espírito se materializar para vir falar pessoalmente com você. E aí a Carla começou a estudar o espiritismo. A questão de se vincular ao espiritismo, ela começou também a frequentar os Narcóticos Anônimos, que é uma instituição que cuida daquelas pessoas que têm problema de vício, né? Aí ela começou a não usar mais aqueles medicamentos antidepressivos, até que depois de muito ensaio, elas conseguiram fazer um show, né? No Teatro Carlos Gomes. E a bilheteria, né, a arrecadação do show seria todo para o retiro dos artistas. E aí, no dia do show, a Carla estava assim, muito ansiosa, muito feliz. Aí quando ela chega lá na coxia, né, que é onde ficam os bastidores, né, do teatro, ela olha para a primeira fila, tá aquele senhor que ela tinha encontrado, né? Na primeira fila, todo de smoking, todo bonito, todo arrumado, cabelo cortado. Aí ele olha assim e ele tá lá na fila. Aí ela fala: depois que eu acabar o show, descobri quem é essa pessoa. Aí o show foi realizado, as aprendizes do samba se apresentaram, foi um sucesso. Elas foram aplaudidas de pé e ela saiu. Assim que acabou o show, ela desceu do palco e foi atrás do senhor. Aí falou com ele: quem é o senhor? Aí ele virou para ela e falou assim: você lembra que lá perto da boate Oba-Oba tinha um mendigo que você, durante muitos anos, você dava quentinha e dava café da manhã, janta para aquele mendigo? Aí ela falou assim: eu lembro, era um senhor que tinha lá, que sempre que eu saía do show, ele estava lá pedindo esmola, eu sempre levava para ele um alimento, uma quentinha, uma janta, um café, um pão. Aí ele falou: pois é, eu era aquele mendigo. Aí ela falou assim: mas o senhor morreu, eu vi o senhor, um dia eu cheguei lá no trabalho, o senhor estava lá esticado na calçada, o senhor estava morto. Aí ele olhou para ela, riu e foi embora. E nunca mais ela viu aquele senhor. Ou seja, era um agênere que veio ajudá-la. Bem, então essa é a nossa narrativa de hoje. Quais são as lições que nós podemos tirar dessa narrativa? Primeiro é o seguinte: o ensinamento doutrinário é que os agêneres ou as chamadas aparições são situações normais, não são sobrenaturais, são situações naturais. Então, em alguns momentos em que nós estamos precisando de ajuda, a gente está às vezes passando por um perigo, está perdido em algum lugar, está numa rua escura, vai ser assaltado, enfim, alguma situação complicada, pode ser que um espírito se materialize e ele te ajude. Nós temos aqui na nossa casa uma pessoa que me contou que ela estava indo para casa e aí tinha que passar por uma rua um pouco estranha, né? Ela saiu, chegou tarde em casa, ela estava trabalhando, aí saiu tarde em casa e aí tinha que passar por uma rua lá meio esquisita para chegar em casa. Aí de repente ela viu um homem, chegou, se aproximou e falou assim: minha filha, eu vou te acompanhar até a sua casa. Aí ele foi andando, foi acompanhar, falou: se eu quiser. Aí ele foi. Aí quando chegou à frente, tinha um assaltante, um camarada com uma arma. Aí o camarada, o ladrão, né, falou assim: assalta. Aí esse senhor ficou na frente dela, falou assim: minha filha, vai andando,
que eu vou conversar com esse ladrão aqui. E ela foi andando e ela não sabe o que aconteceu. E depois, quando ela olhou para trás, a pessoa não estava mais, o ladrão também não estava mais, e na casa espírita dela, né, foi informado que ela era um agênere. Então, os agêneres são naturais. Isso é algo que ocorre. Os espíritos protetores, os bons espíritos, eles pegam os fluidos vitais de algum médio de efeitos físicos que estejam presentes nas redondezas ou então na própria pessoa e se materializam. O perispírito do indivíduo é vestido com ectoplasma, que é o nosso fluido vital ou fluido animalizado, se vestem de fluido vital e se materializam para aquela pessoa. Outra coisa que nós podemos tirar, outro ensinamento que nós podemos tirar dessa narrativa é o saber envelhecer, né? Então, uma vez nós assistimos uma entrevista com a Eva Vilma, né, que era uma grande atriz que já desencarnou, e perguntaram para ela o que ela tinha aprendido naqueles anos todos de profissão. E ela falou o seguinte: o que eu aprendi é que o sucesso é efêmero. O artista, ele não deve ter a pretensão de achar que ele vai ser famoso a vida toda. Vai chegar um momento em que ele vai ter que dar vez para outros mais jovens, em que aquela fama que ele tem vai ser removida. As pessoas não vão lembrar tanto dele como naquele período que ele está no auge. E isso você tem que saber conviver com isso para você não ser impactado. Então, tanto para artista como uma pessoa comum como nós, isso tem que a gente tem que entender isso, porque conforme a gente vai ficando com idade, né, a gente perde a beleza física, o nosso corpo sofre limitações. Mulheres muito bonitas, né? A gente vê agora fotos da Sophia Loren, da Brigitte Bardot, né, de outras atrizes foram muito bonitas, né, e que agora o corpo não é o mesmo. Não significa que a mulher seja feia, né? Porque a gente não tem que olhar só a beleza física, nós temos que olhar também a beleza interior, né, da pessoa. Às vezes a pessoa fisicamente não está bem, mas a beleza interior é a verdadeira beleza, é a beleza invisível. Então às vezes a pessoa não tem mais aquele corpo maravilhoso que tinha quando estava jovem, mas tem a beleza interior. A gente vê, por exemplo, a Solange Couto, que eu citei aqui, eu já assisti entrevistas com ela. Ela é uma pessoa lúcida, uma pessoa que trabalha ainda em atividades artísticas. Tem também o Tony Tornado. Uma vez eu encontrei ele na rua, conversei com ele está com 90 e poucos anos, não é mais, não consegue dançar mais como ele dançava quando era jovem, mas está ainda lúcido. O outro companheiro também, o Antônio Pitanga, uma vez eu encontrei ele na rua, também conversei com ele. Quer dizer, então, são pessoas que sabem envelhecer. E o artista, como nós, temos que saber envelhecer. A gente não vai ser bonitão e jovem e atraente a vida toda, né? É por isso que os casamentos também, que são baseados na beleza interior, eles se mantêm. Eu, graças a Deus, estou casado com a minha esposa há 35 anos. Eu não estou mais com aquele corpo que eu tinha quando ela me conheceu, mas nós ainda nos amamos, né? Porque nós construímos outros valores que não são apenas a beleza física. E um outro ensinamento também é a questão de você não enveredar na depressão, né? Quando acontece determinadas coisas. A depressão é a doença do século, né? A gente sabe que tem muita gente que tem depressão. Então nós temos que procurar ajuda. Quando está em depressão, primeiro, procure ajuda espiritual e procure ajuda material também. Então, caso você caia no uso de drogas ilícitas, lícitas ou ilícitas, né? Como é o caso desses medicamentos antidepressivos, que você, né, consiga buscar ajuda, porque senão você vai se autodestruir. Nós temos uma artista que nós admiramos muito, não era da nossa época, mas que nós admiramos muito. Eu tinha até um disco dela, mas era disco de vinil, acabou que eu perdi. Edith Piaf, né? Edith Piaf.
Então a vida dela é trágica. Por quê? Porque ela era jovem, ela gostava de um homem casado, né? Era esse grande amor dela, era boxeador, e um dia ele resolveu, né, que ia se encontrar com ela no local e se despediu dela, né? Falou assim: olha, eu vou dar um jeito de me separar da minha esposa, eu vou explicar para minha esposa que eu tenho uma outra pessoa e nós vamos ficar juntos para sempre. Então fez uma série de promessas para ela e pegou o avião para ir para uma luta que ele tinha em algum local. Durante o trajeto, ele faleceu. O avião caiu, ele morreu da queda do avião. E a partir daquele momento, a Edith Piaf entrou num processo de depressão profunda, e ela já tinha problemas com drogas, né? E ela aí mesmo que ela se afundou, aí ela fez uma música chamada Hino ao Amor, que até hoje é um clássico, né, da música internacional, né? Que ela coloca toda a dor dela da perda naquela música, e daquele momento em diante ela enveredou pelo caminho da droga, né? Eu não lembro exatamente qual a droga que ela usava, mas eu acho que era heroína. E ela era uma mulher muito bonita, e a droga deixou-a numa situação perdeu a voz, ficou com a voz um pouco alterada, né? Ela cantava ainda, mas ainda ficou com a voz meio alterada, ficou fisicamente, modificou o físico dela, ela ficou na cadeira de rodas, enfim, não teve, né, mais condições de ter a vida normal que ela tinha. Então ela morreu, se não me engano, em 1960 mais ou menos, e totalmente assim modificada, né? E temos também aqui no Brasil as irmãs Batista, que era a Dircinha Batista e a Linda Batista, que quando a Rádio Nacional fechou, as duas entraram no processo de depressão profunda. Teve um problema também com a mãe delas, que a mãe ficou com câncer, e elas tiveram que gastar uma grande parcela da fortuna delas com o tratamento da mãe, e acabou as duas numa depressão profunda. O dia que entraram no apartamento dela, elas estavam totalmente desnorteadas. Uma delas estava com a unha grande, de uma unha curva, né, de bruxa, né, e sem tomar banho, a casa toda desarrumada. Aí tiveram que interná-las, e não sei, aí pelo que eu entendi, elas não recuperaram mais a lucidez. E eram duas mulheres muito bonitas, né? E foram muito famosas, né? Na década de 30, acho que foi em torno de 30 anos a carreira delas, né? Década de 40, década de 50, até a década de 60 mais ou menos, elas eram famosas. Aí quando veio a Revolução, né, de 64, elas começaram a perder o prestígio, e dali entraram numa processo de depressão. A mãe ficou doente, elas não conseguiram se recuperar. Então a depressão é o mal do século. A gente tem que procurar ajuda espiritual e ajuda material para não nos suicidarmos, para não permitir que a tristeza nos leve ao fundo do poço. Pessoal, então era isso que a gente queria conversar com vocês no dia de hoje, no vídeo de hoje. Que Jesus nos abençoe, e até a próxima oportunidade. Fiquem em paz.